Olá pessoal, professor Almir, de Língua Portuguesa, com o canal Língua Portuguesa para Concursos Públicos. E hoje eu trago para vocês dicas de redação para a prova discursiva da banca FAD-CT do concurso público da Prefeitura Municipal de Andirá, Paraná. Certo? Gostaria de pedir para que vocês pudessem curtir essa videoaula, compartilhar esse vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para acompanhar as aulas do canal e as novidades que são postadas no canal. Certo? Vamos lá? Bom, como dicas de redação, eu começo por uma dica importante. Alguns alunos me procuram perguntando, professor, a questão dos parágrafos. Quantos parágrafos que eu preciso desenvolver em meu texto dissertativo, argumentativo? Lembrando que a banca FAD-CT, ela vai cobrar uma redação para esse concurso público, banca FAD-CT, uma prova de redação dissertativo, argumentativo. Então, veja, eu elenquei aqui 5 parágrafos. O primeiro parágrafo é o parágrafo conhecido como introdução, onde o candidato precisa desenvolver a tese. Lembrando que tese é um posicionamento que alguém defende no texto. Esse posicionamento ele é validado mediante argumentos. Eu elenquei aqui 3 argumentos com possibilidade de escrita para o primeiro parágrafo, que é o parágrafo conhecido como introdução, certo? Já o segundo, terceiro e o quarto parágrafo, ele fica destinado para o desenvolvimento. Então, o que acontece? O desenvolvimento é aonde o candidato ele vai, vou abreviar aqui, desenvolvimento. Então veja que o segundo, terceiro e quarto parágrafo é onde o candidato vai escrever sobre cada argumento que ele elencou lá na introdução. Por exemplo, o segundo parágrafo vai discorrer sobre o primeiro argumento. Já o terceiro parágrafo, segundo argumento. E o quarto parágrafo, terceiro argumento. E o último parágrafo, conhecido como conclusão, onde o candidato faz o fechamento das ideias, nós temos que ter a propositura de solução para o tema discorrido no texto, certo? Então não é uma obrigatoriedade, eu elenquei como dica porque acredito ser importante, tendo em vista o rol do quantitativo de linhas entre 20 e 30 linhas, que a banca FAD-CT para esse concurso público de Andirá elencou. Então, 5 parágrafos são importantes para a construção do texto dissertativo argumentativo, certo? Outra dica que eu elenquei, seguindo aqui, outra dica que eu elenquei para vocês, o uso de conectivos. O que acontece? A construção do texto dissertativo argumentativo, a construção de um texto, ela tem que ser similar à construção. Vamos dar um exemplo, a construção de um tecido, de um crochê, onde as linhas estão entrelaçadas, estão interligadas. A construção do texto segue a mesma linha de pensamento. Ou seja, o texto tem que ter começo, meio e fim, e as ideias precisam estar amarradas. Então, o uso de conectivos são palavras que você vai colocar no texto. No caso, eu elenquei aqui a importância deles no começo dos parágrafos. Por exemplo, você escreveu o primeiro parágrafo, colocou a sua tese, colocou os 3 argumentos. A partir do segundo parágrafo, o que eu vou usar como palavrinha-chave, palavrinha do bem, no segundo parágrafo? Você pode utilizar um advérbio, primeiramente, onde você começa a apresentar o primeiro argumento de modo mais aprofundado, certo? No terceiro parágrafo, você pode utilizar nesse sentido, com efeito, em segundo lugar, certo? Então é importante que você observe o seguinte, o seu texto tem que ser coeso, ou seja, as ideias têm que estar amarradas por palavras, por conectivos, que nós falamos. Conectivos são essas palavras que vão amarrar as ideias e a linha de pensamento do seu texto, certo? E o último, o parágrafo, tem que haver uma palavrinha, tem que ter uma palavrinha, uma palavra que dá a ideia de conclusão para o fechamento da sua tese com a proposta de solução. Então, aqui o último parágrafo, tá? Lembrando, pode utilizar a palavra portanto, desse modo. Então, observe o seguinte, que são
conectivos são palavras que você vai colocar para amarrar as ideias no seu texto. Lembrando que o amarrar de ideias não é só justamente no começo de cada parágrafo. Dentro do seu texto, quando você utiliza novos períodos, a mesma linha, você precisa amarrar as ideias também com palavras, certo? Seguindo aqui. Continuando então, ainda falando sobre as dicas para a prova discursiva da banca FAT-CT, lembrando o tipo de texto, como eu comentei, dissertativo, argumentativo. Então, você precisa escrever um texto dissertativo, argumentativo na hora da sua prova. Ou seja, tem que estar na terceira pessoa do discurso. Como assim? Os verbos que você utilizar precisam estar na terceira pessoa do discurso, marcando a impessoalidade, tá? A terceira pessoa do discurso justamente marca a impessoalidade, ou seja, você não pode dar a sua opinião, certo? Exemplo, percebe-se, verifica-se, nota-se, ou seja, você não pode colocar a sua opinião ali, certo? Porque esse texto ele é dissertativo e argumentativo. Se fosse um artigo de opinião, artigo de opinião permite a primeira pessoa do discurso. Não é o caso, tá? A banca FAT-CT deixou bem claro no edital de abertura do concurso que para a prova de redação ela vai exigir um texto dissertativo argumentativo. Se você fizer um outro tipo de texto que não seja o dissertativo argumentativo, você estará eliminado do concurso. Então é importante você ir para a prova já ciente que o texto que você vai desenvolver, vai elaborar, é um texto dissertativo argumentativo. Linguagem na modalidade da norma padrão, então, ou seja, escrever corretamente português correto. Para isso você precisa ler para adquirir vocabulário, tá? Para você ver a grafia das palavras, ler notícia, reportagem, enfim. Ler, gente, tá? Por isso que é importante o hábito da leitura, porque amplia seu vocabulário, seu conhecimento de mundo, sua bagagem cultural. Aproveitando aqui o gancho, ó, evitar repetir palavras no texto. Se você ficar repetindo palavras, o texto ele pode, o corretor do texto pode entender que você tem um repertório cultural, na verdade um repertório de vocabulário baixo, tá? Ao invés de ficar repetindo palavras, usa pronome. Vou dar um exemplo bem simples para você entender. Você escreveu um texto lá sobre uma casa. A casa é vermelha, vírgula. A casa é bonita, vírgula. A casa tem 3 cômodos, vírgula. Ao invés de ficar repetindo a palavra, o substantivo casa, você pode utilizar pronome. A casa é bonita, vírgula. Ela tem 3 cômodos, certo? Eu dei esse exemplo simples para você entender que você pode usar pronome para, ao invés de ficar repetindo palavras, tá? Repetir palavras, corrige lá e troca por sinônimo, palavras que o sentido se aproximam ali, certo? Aplique seu conhecimento de mundo, leitura sobre o tema. Lembrando que para a prova de redação da banca FAT-CT, para esse concurso público de Andirá, Paraná, o candidato, se eu não me falha a memória, são 16 pontos de domínio do tema. Então, candidatos, é preciso leitura, assistir reportagem, notícias, enfim, para que você tenha a sua na verdade, a construção da sua bagagem cultural, para que você consiga escrever sobre o assunto no dia da sua prova discursiva. Lembrando que o tema é um tema geral, certo? Não é um tema específico de cada cargo que será cobrado do candidato. Treinar a sua escrita, gente, é fundamental treinar. Vai fazendo seus rascunhos, treina a sua escrita. Treinar escrita te ajuda a questão da escrita das palavras. Teve dúvida? Vai lá no dicionário, consulta, certo? Bom, partindo então dessas dicas de redação para a prova discursiva da banca FAT-CT, eu trouxe para vocês uma redação nota 1000 do Enem de 2021. O Enem ele cobra o tipo de texto, o Enem ele cobra o gênero texto dissertativo e argumentativo, tá? Que é o mesmo gênero cobrado pela banca FAT-CT, e eu trouxe aqui para que eu possa fazer alguns apontamentos para vocês aqui. O primeiro parágrafo, então esse daqui é o primeiro parágrafo, tá? Da redação nota 1000. Por que é uma redação nota 1000? Nós vamos entender. É um texto que não tem erro de escrita, é um texto que tem uma bagagem cultural excelente, é um texto que apresenta uma tese, é um texto que realmente
pode ser enquadrado e deve ser enquadrado na modalidade, né, no, melhor dizendo, gênero texto dissertativo argumentativo. Olha que interessante, o candidato, ele começa o texto dele com uma citação de alguém, com a fala de alguém, melhor dizendo, usando um argumento de autoridade. Lembra que argumentar é o modo como eu falo, visando convencer alguém de uma ideia? Argumentar é o modo como eu falo, como eu escrevo, visando persuadir, convencer o interlocutor, ou seja, o destinatário do texto. No caso, para a banca FAT-CT, você vai ter que convencer a banca FAT-CT, o corretor do texto, sobre a sua tese, suas ideias, seus argumentos. Olha como ele começa. O autor desse texto que tirou nota 1000, nota máxima do Enem de 2021. Norberto Bobbio, cientista político italiano, afirma que a democracia é um processo que tem em seu cerne o objetivo de garantir a representatividade política de todas as pessoas. Então aqui ele coloca um argumento de autoridade. Ele começou utilizando o argumento de autoridade. Perfeito. Argumento de autoridade quando é colocado no texto a fala de um especialista naquele assunto. Tá? Para que o mecanismo democrático funcione, então, olha aqui uma palavrinha, um elemento conectivo. Então, qual é o posicionamento desse autor desse texto? É fundamental apresentar uma rede estatal que dê acesso a diversos recursos, como alimentação, moradia, educação, segurança, saúde e participação eleitoral. Ele utiliza uma outra palavrinha. Contudo, ele vai então. Contudo, vírgula. Muitos brasileiros, por não terem uma certidão de nascimento, são privados desses direitos básicos e têm seus próprios papéis cidadãos inviabilizados. Logo, olha aqui um elemento coesivo, um conectivo, que ele vai amarrando as ideias e vai seguindo o texto dele. Deve-se discutir as raízes históricas, certo? Então vejam que aqui no primeiro parágrafo, ele traz a tese dele, ele traz o posicionamento dele, ele utiliza um argumento de autoridade. Vejam que a construção textual do primeiro parágrafo ficou perfeita. A construção textual do primeiro parágrafo ficou perfeito. Seguindo aqui. Já no segundo parágrafo, ele utilizou um conectivo, primeiramente, vírgula. Então aqui, ó, é o começo do segundo parágrafo. Lembrando que no primeiro parágrafo, ele começou o texto dele utilizando o argumento de autoridade. Lembrando que usar argumento de autoridade é quando o candidato ele coloca a fala de um especialista naquele assunto. Já no parágrafo 2, ele vai começar a desenvolver a argumentação dele. Primeiramente, é vírgula. Então, na sua prova discursiva da banca FAT-CT, você pode utilizar no segundo parágrafo esse conectivo. Primeiramente, vírgula. Vê-se, olha aqui, ó, verbo na terceira pessoa do discurso. Vê-se que o apagamento social gerado pela falta de registro civil apresenta suas origens no passado. Então, aqui, ele começa a aprofundar a discussão dele. Para o sociólogo Karl Marx, ó, veja que então o candidato ele utiliza a fala de outro argumento de autoridade, ó, Karl Marx. As desigualdades são geradas por condições econômicas anteriores ao nascimento de cada ser, de forma que, infelizmente, olha ele se posicionando no texto, nem todos receberam as mesmas oportunidades financeiras e sociais ao longo da vida. Tá? Sob esse viés, ou seja, ele poderia ter colocado também aqui nesse sentido, vírgula. Tá vendo que dentro do próprio segundo parágrafo aqui, quando ele inicia um novo período, ó, sob esse viés, qual que é o viés? Tudo que ele falou anteriormente, ele retoma e o texto continua. Sob esse viés, nesse sentido, o materialismo histórico de Marx é válido para analisar o drama dos que vivem sem certificado de nascimento no Brasil. Pois, olha uma conjunção para amarrar as ideias, é provável que eles pertençam a linhagens familiares que também não tiveram acesso ao registro. Assim, olha um elemento aqui que está amarrando as ideias, a desigualdade social continua sendo assim, ele está fechando a linha de pensamento do segundo parágrafo. A desigualdade social continua sendo perpetuada, afetando grupos que já foram profundamente atingidos pelas raízes coloniais patriarcais da nação. Dessa forma,
Vejam que ele amarra perfeitamente o segundo parágrafo. Então, eu vou colocar aqui de amarelo. Ó. O segundo parágrafo ele está amarrando. Ó. Dessa forma, ele amarrou o texto. Assim, ele está amarrando as ideias. O pois também está amarrando as ideias. Perdão, gente. Sob esse viés, também está amarrando as ideias. Certo? Continuando aqui. Olha como é que ele começou o terceiro parágrafo. Além disso, então, mediante a tudo que foi discutido, ele inicia o terceiro parágrafo com essa expressão. Além disso, nota-se, olha aqui, nota-se, ou seja, verbo na terceira pessoa do discurso, mantendo a impessoalidade. Nota-se que esse processo injusto cria chagas profundas. Ele utiliza até uma expressão bem conhecida, né? Chagas profundas. É uma expressão interessante para você colocar no seu texto. Chagas profundas, né? No sentido de que traz realmente, né? Essa questão que prejudica realmente a democracia nacional. Agora observe que ele utiliza, ele cita um livro. Vidas Secas de Graciliano Ramos, gente, é um livro de literatura que é bem famoso, conhecido do autor Graciliano Ramos, que foi importante para a nossa literatura nacional. É apresentada a história de uma família sertaneja que luta para sobreviver sem apoio estatal, ou seja, sem apoio do governo. Nesse contexto, olha aqui um outro conectivo que ele utilizou, e o conectivo está dentro, no meio do texto, tá vendo? Nesse contexto, ou seja, nesse sentido, ou seja, o que ele apresentou, ele está amarrando e vai continuar a linha de pensamento. Nesse contexto, os personagens Fabiano e Sinha Vitória têm 2 filhos que não possuem certidão de nascimento. Por conta dessa situação irregular, olha que ele está amarrando também, ó, por conta dessa situação de registro irregular, os 2 meninos sequer apresentam nomes, o que é impensável na sociedade contemporânea, uma vez que o nome de um indivíduo faz parte da construção integral da sua identidade. Ademais, olha outro elemento conectivo, coesivo, que está amarrando as ideias e o texto está seguindo. Ademais, as crianças retratadas na obra são semelhantes a muitas outras do Brasil, que não usufruem de políticas públicas da infância e da adolescência. Eu quero que vocês observem o seguinte, ele continua a desenvolver a linha de pensamento do texto dele, e o texto desse candidato, redação nota 1000, o texto ele anda. É isso que você precisa entender na hora de você construir o seu texto para a prova de redação da banca FATCT. As ideias, as linhas de pensamento precisam estar amarradas, certo? Continuando aqui. Portanto, olha como ele conclui o texto dele. Portanto, ele utilizou um conectivo, coesivo. Portanto, o registro civil deve ser incentivado de maneira mais efetiva no país. O Estado criará. Observe o seguinte, pessoal, normalmente os candidatos costumam colocar nas provas, o Estado poderia criar. Aqui não, aqui o candidato colocou uma afirmação. O Estado criará, colocou uma certeza. E particularmente, enquanto corretor de texto, eu acho super válido o candidato colocar o verbo no futuro, para indicar uma ação no futuro, para dar essa ideia que realmente irá acontecer. Ó. O Estado criará um mutirão nacional intitulado Meu Registro, Minha Identidade. Esse projeto, olha aqui, ó, esse projeto, ao invés de repetir o nome do projeto de novo, ele utilizou um elemento, um conectivo aqui, ó, esse projeto funcionará, olha o verbo aqui no futuro, por meio da união entre movimentos sociais, comunidades locais e órgãos governamentais, municipais, estaduais e federais, visto que é necessária uma ação coletiva visando a consolidação da cidadania brasileira. Com o trabalho desses agentes, quais são esses agentes aqui, ó? Quais são esses agentes? Comunidades, local e órgãos governamentais. Veja que ao invés de ficar repetindo, aqui utilizou como retomada de um termo anterior. Isso aqui, gente, é elemento puramente coesivo. É isso que a banca FATCT, os corretores da banca, vai olhar e vai corrigir. E vai atribuir a nota, com base nos critérios, tá?
serão enviados profissionais a todas as cidades em busca de pessoas que finalmente terão suas certidões de nascimento confeccionadas, além de receberem acompanhamento e incentivo para a realização de cadastro em outros serviços importantes do Sistema Nacional. Por conseguinte, então vejam, pessoal, eu quero com esse vídeo eu quero que vocês entendam que a elaboração de um texto dissertativo e argumentativo, a elaboração da redação para a banca FADCT, ela é uma redação que ela demanda certos cuidados. Certos cuidados realmente para que você, na hora da produção do seu texto, entenda e observe o seguinte. O seu texto, ele precisa ter introdução, ele precisa ter a sua tese, ele precisa, como é um texto dissertativo e argumentativo, você precisa desenvolver a argumentação. E a construção do texto em si, as ideias precisam estar amarradas através de conectivos, palavras que você vai amarrar no seu texto, certo? Pessoal, o que eu tinha para falar com vocês sobre esse vídeo era isso. Peço novamente para que vocês possam curtir essa videoaula, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, comentem no baixo desse vídeo, aqui na descrição, comentem embaixo do vídeo se gostou ou não gostou da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando as aulas do canal. Um grande abraço a todos.